Graça e paz aos meus irmãos nesta manhã, amém? Eu convido o meu pastor, meu colega, pastor Edésio, para vir ficar com a gente aqui, deixar a dona Aldira aí, quietinha. Né, dona Aldira? Eu chamo o pastor Edésio, que também é para me ajudar a consolar o pastor Cláudio, quando a Fonte Nova for implodida. Os que estavam aqui desde o começo, sabe, quase que ele chora aqui, falando que é um dia histórico, que a Fonte Nova será implodida, aquela fonte, aquela arena de tantos. Né, Claudinho? Muita história. E falar em história, uma vez eu fui com ele à Fonte Nova. Pode contar, Cláudio? Pode? Não, é melhor não. Mas, de fato, é um momento histórico mesmo, muitos anos, né? E ver como o futebol atrapalha a igreja também, né? E vai atrapalhar mais ainda quando estiver pronta a nova arena. Vocês sabem disso, né? Mas tudo bem. Por isso que a Bíblia é contra o futebol. Porque diz que os campos estão brancos. Manda tirar a trave. Juiz é iníquo. Manda lançar as redes, né? Parar a bola, né? Apagar a torcida que fumega. E por aí vai. Essa é mais velha do que andar para frente. Eu quero ler para vocês e repartir nesta manhã o que está em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Eu vou ler pausadamente e você vai acompanhar, assentado como você está. A partir do verso 1. A justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto,
mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Pode deixar os irmãos entrarem para acompanhar o restante da leitura, que eu vou continuar a partir do verso 12. Concentrem-se aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefiguradamente, ou prefigurava, aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus usou a mente, a habilidade, os recursos que o nosso irmão Paulo tinha para descrever de forma tão precisa e tão profunda uma verdade antes oculta e desconhecida da comunidade cristã. E com que maestria ele expõe, explica a questão da lei e a condenação, da graça e a justificação. É maravilhoso esse texto. É claro que não precisa nem explicações adicionais. Não é o que eu vou falar a mais que vai complementar o que foi dito aqui. O que eu vou falar é apenas testemunhar do que essa verdade explodiu no meu coração. Quem sabe explodiu também no seu. Não é acrescentar nada à leitura, que por si mesma já se justifica,
Se eu apenas lesse o texto, fechasse, orasse e fôssemos embora, eu tenho certeza mais que absoluta que você já sairia daqui alimentado, plenamente certo do que representa a graça de Deus em sua vida. O que eu vou falar aqui é um testemunho de outras passagens, outras abordagens, que essa única verdade nos traz também nos textos sagrados. E vou dizer por quê. Em muitos tempos, em várias épocas da igreja, desde o primeiro século, há uma tendência forte a trazer sempre de volta aos rudimentos da lei, ao rigor da lei, aquilo que o próprio Cristo já satisfez na lei. No primeiro século, se você não sabe ou se você já esqueceu, houve um grande movimento de casa em casa, de porta em porta, nas sinagogas, pessoas que se diziam apóstolos, se arvoravam do título de apóstolo, sem serem apóstolos, para denotarem aquela importância no que iam falar. E então, com aquela, entre aspas, com aquela autoridade apostólica, tentar trazer de volta as pessoas que abraçaram o cristianismo e passaram a seguir a Cristo. E esses chamados judaizantes, que através da prosa, tentavam convencer as pessoas a voltarem para o judaísmo, para Moisés, para a lei, para a mensagem de João Batista. Foram muitos, muitos. E o apóstolo Paulo teve que pregar em muitas sinagogas, chorando. E ele dizia na sua mensagem, e agora eu vou usar uma linguagem nossa, ele dizia: gente, tudo aquilo que Cristo conquistou, com um preço tão alto, vocês estão banalizando, tornando algo de graça. Costurando o véu que foi rasgado. E quando esse Paulo escreve a carta aos Gálatas, que é a mais enfática, a mais dramática, ele usa expressões que no nosso linguajar também, ele estava apelando, ele apelou. E ele então diz aos Gálatas que da graça decaiu aquele que procurou se justificar na lei. E o título que foi dado a essa porção é ou a lei ou Cristo. Ou a lei ou Cristo. Porque eles não tinham entendido. E muitos voltaram atrás para os rudimentos da lei. Isso foi no primeiro século. E em todo o tempo, em todas as eras, em primeiro lugar, o cristianismo, a mensagem da cruz, prosseguiu e prossegue e prosseguirá, porque é a verdade de Deus e é sustentada pela própria palavra de Deus que não muda. E até que Jesus venha buscar a igreja, essa mensagem se sustentará, até que Jesus venha.
Mas sempre houve oposição, sempre houve tentativas diversas de trazer o povo de volta à lei, aos rudimentos da lei, ao cumprimento da lei, quando na verdade Cristo a cumpriu por nós. Nós a observamos. Pois bem, o que é que isso tem a ver conosco no ano de 2010? Já há mais de 2000 anos de quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos. Primeiro, porque o mesmo cristianismo que Paulo pregou aos Romanos é o mesmo cristianismo que nós hoje proclamamos, que é a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, Paulo escreveu aos Efésios. Mas em segundo lugar, porque da mesma forma existem movimentos tentando nos levar de volta ao cumprimento da lei e ao judaísmo. Hoje, em 2010. E o curioso é que esse movimento, ou esses movimentos, eles estão muito próximos de nós. Muito próximos de nós. Dentro do nosso redil. Asseverando coisas, inclusive antibíblicas, ou de cuja interpretação já nos afastamos há séculos, quando os reformadores interpretaram e firmaram como verdade a graça de Deus, que é abundante e suficiente. Se você não sabe, 2010, agosto de 2010, existem igrejas nossas altamente rituais. Altamente rituais. Trazendo de volta todo o simbolismo da velha aliança. Para os dois lados. O lado do legalismo e o lado que o pentecostalismo espiritualizou. Ambos mostrando, provando que se não for feito daquele jeito, Deus não se manifesta. Se não for feito daquela maneira, não tem a aprovação de Deus, Deus não abençoa. Vou dar alguns exemplos práticos e poucos, só para ilustrar. Eu participei de um evento, de um grupo, em que foi invocada a presença de Deus para se fazer presente ali, naquele culto, naquele momento, e era preciso tocar o shofar, que era um instrumento usado na adoração de Israel. É um tipo de uma corneta feita com chifre de carneiro. E
na nossa geração, nesses dias, quando eu estive lá, então, tentaram tocar o shofar para invocar a presença de Deus. A embocadura não estava legal e havia dificuldade para se tocar aquele instrumento, e houve uma angústia. Porque, interpretando já o fato, sem o som do shofar solene, tal qual se soava nos dias de Davi, de Salomão, dos profetas, sem aquele som, a presença de Deus não seria tocada, conclamada, e Deus não se manifestaria naquele lugar. Uma angústia. Os elementos, a mesa, o propiciatório, a mesa dos sacrifícios, trouxeram de volta os elementos do culto da velha aliança, com o intuito de que Deus se manifestasse ali. Pulando a página, ouvindo o rádio, coloquei numa estação, entre aspas, evangélica, e eu ouvia o líder dessa confissão, né? Definindo, explicando para os seus fiéis o porquê que eles estavam fazendo aquela campanha tão ampla e dando a base bíblica também, entre aspas. É um líder de uma das grandes religiões presentes nos nossos dias. E ele explicava que Deus mandou que ele construísse, ou reconstruísse, ou reconstituísse o templo de Salomão. E que ele recebeu essa incumbência do próprio Deus. E ele está fazendo uma grande campanha entre todas as suas muitas e ricas igrejas e os seus muitos mantenedores, para edificar o templo de Salomão, no rigor dos detalhes que Deus especificou na Escritura, com o ouro, com a prata, com todos os utensílios, o templo de Salomão. Porque o templo de Salomão significou para Israel não apenas uma casa, não apenas um edifício, mas significou a unificação do povo de Deus para atrair a glória de Deus. Da mesma forma, hoje, com a edificação desse santuário, desse templo, com toda a ostentação do templo de Salomão, hoje, da mesma forma, a glória de Deus será atraída para essa geração. Eu ouvi com esses ouvidos que talvez a terra não coma. Ouvi no rádio. E não sei se alguém mais ouviu, se não, espero que você não ouça. Uma tentativa de resgatar aquilo que passou. Como é que uma pessoa pode justificar isso biblicamente e depois, ao mesmo tempo, ler João capítulo 4, por exemplo, quando o próprio Cristo diz que nem em Jerusalém, nem no templo é que se adora ao Pai, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas é o que se está pregando. Eu tenho certeza que você vai ouvir ou ver pela televisão ainda essa campanha que não vai parar agora. Virando mais uma página, existem comunidades evangélicas, protestantes, entre aspas, reformadas, que estão recortando alguns pontos da lei
algumas frases da velha aliança, alguns itens isolados da nossa confissão, para colocá-los em ênfase, bater sobre o povo, ignorando completamente a graça de Deus. Só como um exemplo, a depravação total da natureza humana. Esse é um dos chamados 5 pontos do calvinismo. Depravação total. É o primeiro, inclusive. De que pela natureza do pecado de Adão, toda a inclinação do homem foi depravada. É o primeiro item. E existem comunidades entre nós que tomam esse tópico e durante todo o ano é só o que fala, é só o que prega, é só o que ensina. Nas orações feitas, é só o que clama, é o que lança sobre o povo um fardo, um peso ainda maior. Conquanto seja verdade, mas não é toda a verdade. E é um movimento que cresce, que se enraiza, que se enrama em nossa cultura evangélica protestante reformada. Uma ênfase exagerada sobre o pecado, suas consequências, a lei que dele advém. E é verdade, a natureza humana foi depravada com o pecado de Adão, é o texto que eu li, por causa de um só pecado, danificou toda a raça humana. E toda a inclinação, toda a produção humana se tornou imprestável, como uma água na qual foi colocada veneno, na nascente. Toda ela fica imprestável. Isso é verdade, e é verdade mesmo. Os nossos atos de justiça, todos eles, toda a nossa tentativa de agradar a Deus, não surte efeito algum, porque fomos contaminados, somos por natureza filhos da ira. E como diz a Escritura em textos isolados, dentro dos seus contextos lá, mas estou retirando para esse momento, os nossos atos de justiça, ou seja, o melhor que a gente faz, são trapos de imundícia. O que a gente fizer de melhor, pela nossa carne, pela nossa força, com a nossa inteligência, ofende a Deus. Igual o homem que queria subir, escalar a torre de Babel, para agradar a Deus, e Deus confundiu, porque não é pela carne que se agrada a Deus. Então a depravação total, a miséria humana, a degradação do ser humano, a inclinação do coração humano, o pecado que enfeia, que leva o homem para o inferno, é tudo verdade, é desse jeito. Mas essa não é toda a verdade. O que nos ensina a teologia é de que houve depravação total. Mas há também uma eleição
incondicional. E há uma graça irresistível. Existe uma expiação limitada. Deus tem os seus eleitos. E para completar e fechar o pacote, colocar cereja em cima do bolo, o melhor de tudo, se é que eu posso usar essa expressão, perseverança dos santos. De que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Essa é a boa nova que o mundo precisa conhecer. Que é pecador, que o pecado o leva para o inferno, mas que a graça de Deus supera o mais profundo dos pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que encantou meu coração ao ler e reler esse texto, se você não notou, várias vezes o apóstolo Paulo usa a expressão muito mais agora. Você vai ver umas 4 ou 5 vezes no texto que eu li. Era desse jeito. E mesmo quando era desse jeito, Deus agiu dessa forma. E muito mais agora. Se quando nós éramos inimigos, Deus manifestou sua misericórdia. Éramos inimigos. Muito mais agora. Não estamos debaixo da lei. Não estamos mais debaixo de condenação. Nós estamos debaixo da graça. Da graça de Deus, que cobre multidão de pecados. Por nós mesmos, como diz a Escritura, o mais inteligente dos homens, falo homem de forma genérica, o mais capacitado, o mais gabaritado, o mais conhecedor das verdades, o mais sábio entre os homens, não importa onde ele esteja, o que ele faça, sem a graça de Deus, ele não é nada. E aquele menorzinho, indigno, aos nossos olhos, reprovável, aos olhos humanos, um trapo de gente indigno. Se chegar a graça de Deus ali, ele é nivelado com os santos. Nivelado com os santos. Sentar-se-á à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, como diz a Escritura. Sentar-se-á à mesa com o próprio Jesus, salvo, liberto, transformado pela graça abundante. Todo o fardo, todo o peso nos foi retirado dos ombros pela graça de Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando Paulo escreveu isso aos Romanos, seguramente dúvidas surgiram e ele explicou mais na frente, você depois deve conferir em casa. Ele explica também à igreja de Corinto que estar debaixo da graça não é estar liberado para pecar. Não é porque eu estou
debaixo do guarda-chuva da graça, que então a graça cobre toda a iniquidade, então eu estou liberado para pecar porque estou debaixo dela. E Paulo explicou de forma também maravilhosa. E dentre muitos itens da sua explicação, um só que eu vou retirar para mim, já responde também hoje de manhã para nós. Ele diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Quem está na graça, debaixo da graça, não se alegra mais no pecado. Não se satisfaz mais no pecado. Muito pelo contrário. Quando tropeça e cai, os efeitos e os instrumentos e os elementos da própria graça de Deus o constrange, o comove, o incomoda, para que ele volte para o caminho da obediência. É graça. Não é mérito. Você não tem que subir escadas de joelhos, fazer sacrifícios, pagar preço algum pela sua salvação. É graça. E essa graça está em Cristo Jesus. Quando nós o encontramos e o recebemos, e Ele realiza a sua obra em nosso coração, somos salvos. E vou dar um exemplo para finalizar. Imagine aquele senhor que levou a vida fazendo maldades. Malfeitor, que por suas maldades foi condenado à morte pela crucificação. E lá estava ele crucificado ao lado de Jesus, pagando pelos seus muitos pecados, muitos erros. Nos seus últimos instantes, ao ver Jesus preso à cruz, o seu coração foi tocado pelo Espírito Santo. Porque ninguém reconhece Jesus como o Salvador, senão pelo Espírito Santo. E aquele homem preso à cruz diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondendo não à pergunta, não ao pedido dele, mas espiritualmente realizando a sua obra. Disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem, não sei se ele conhecia ou se leu alguma vez o Velho Testamento, que era a Bíblia de então. Se ele frequentou a sinagoga, não sabemos. O que sabemos é que ele fazia o mal, mas onde entrou o arrependimento e foi ministrada a graça de Deus, aquele homem foi nivelado com os santos. Não é mérito, é graça que cobre multidão de pecados. Portanto, nós não vamos voltar aos rudimentos da lei. Porque a lei não serve para salvar como nunca serviu, mas para apontar o erro e condenar.
E a Escritura diz que já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. É uma questão de fé e de obediência. Que essa graça seja derramada copiosamente uma vez mais sobre você e sobre mim nesta manhã. Em nome do Senhor.